Olá, eu sou Pedro Ponzo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Enciclopédia Mística. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos temas centrais aqui do canal, que é projeção psíquica. O que é projeção psíquica? Tá, vamos lá. A projeção psíquica, ela é um fenômeno, ela é uma experiência mística que ela tem algumas características muito interessantes. Vamos lá. Do ponto de vista bem objetivo, bem técnico, uma projeção psíquica é o termo que nós utilizamos para quando o nosso corpo psíquico se projeta para fora de nosso corpo físico, para o plano psíquico. E lá nós temos consciência, nós alcançamos um grau de consciência neste plano psíquico. Tá? Então, para explicar melhor isso, eu vou dizer rapidamente o que é cada um desses elementos. Tá? Então, o corpo psíquico, ele é o corpo energético. É o que as pessoas chamam comumente no mundo do ocultismo, do misticismo ocidental, eles chamam de corpo astral. O corpo astral ou corpo psíquico, como chamam os Rosacruzes, ele é um corpo intermediário, é um corpo feito de energia. Ele serve como intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual ou a consciência. Então, digamos assim, ele é o meio termo entre o físico e o puramente espiritual, que é a consciência humana, tá? Então, este corpo, esse mediador plástico, como dizia Eliphas Levi, né, perispírito, como as pessoas chamam, psicossoma também. Então, existem vários nomes, tá? Na verdade, o que importa não é o nome que você vai usar, o que importa é você entender este conceito, né, que nós temos de um lado o corpo físico, de outro lado nós temos o corpo espiritual, que é o corpo imaterial, é a consciência. E entre a consciência e o corpo físico, nós temos o corpo psíquico, tá certo? Então, o que acontece? Este corpo psíquico, quando nós dormimos, ele se projeta de nosso corpo físico. Então, ele se encaixa e se desencaixa de nosso corpo físico naturalmente, tá? Então, quando nós vamos dormir, ele se desenlaça, né? Ele se desgruda, vamos dizer assim, do nosso corpo físico e vai para o corpo, para um outro plano, para uma outra dimensão, uma dimensão energética, uma dimensão mais sutil, para poder se recarregar, se regenerar e tudo mais. E aí o que acontece? É quando nós sonhamos. Nem todos conseguem ter consciência desse momento e que está no plano psíquico. As pessoas, elas geralmente não têm consciência disso. Ou as pessoas têm sonhos, ou as pessoas nem dos sonhos se lembram. Mas nesse momento o nosso corpo estava desprendido de nosso corpo físico. Aí você pode dizer assim, e aí, Pons, como é que a pessoa continua viva se o corpo, se a alma saiu? Bom, a gente continua vivo porque não é um desprendimento definitivo, tá? Esse corpo energético, esse corpo psíquico, ele se desprende temporariamente e ele ainda está ligado ao corpo físico por uma conexão energética que as pessoas chamam comumente de cordão de prata. Este cordão de prata ele faz a ligação entre o corpo físico e o corpo psíquico. E o que acontece? A consciência ela transita, né? A consciência ela pode estar, como é que eu posso dizer, com os olhos abertos. A consciência ela pode habitar neste corpo psíquico. Então o que acontece? Quando a gente chama de projeção psíquica, é quando nós temos a consciência desse desprendimento, a consciência de que nós estamos em nosso corpo psíquico, em um outro plano de existência. Pode parecer bastante fantástico, mas isso é uma coisa bem real, até bastante comum, acontece com muita gente, inclusive com este que vos fala. Eu já tive muitas experiências de projeção psíquica
E é isso que me estimula tanto a fazer esse canal quanto a criar a maioria das minhas artes, que atualmente tem inspiração nessas experiências místicas. Se você vê lá o blog, se você vê os quadrinhos que eu faço, as ilustrações, muitas dessas obras são inspiradas nessa experiência transcendental e mística que é a projeção psíquica. Aí o que acontece? A projeção psíquica é justamente isso, é esse desprendimento. A consciência, você não precisa estar consciente no momento do desprendimento, né, que eu chamo de decolagem. No momento da decolagem, quando o corpo psíquico se desprende do corpo físico, você pode não estar consciente. Às vezes você está consciente antes da projeção, durante e depois. Às vezes você está consciente, a consciência desperta só, até fora, na notificação, mas tudo bem. Às vezes a consciência ela desperta, deixa eu desativar aqui. Pronto. Às vezes a consciência ela desperta só no momento da decolagem. Então, quando o corpo psíquico começa a se desprender do corpo físico, aí você está consciente nesse momento, tá? E você pode adquirir consciência depois que a projeção acontece. Então, você já está no plano astral, no plano psíquico, mas você está em um estado em que você não tem consciência. Ou você está sonhando, ou você está totalmente inconsciente. Mas, digamos que o sonho ele pode se tornar lúcido, e dessa lucidez do sonho você atravessa o véu, né? Você quebra o espelho e você consegue ter consciência do seu corpo psíquico, tá? Então é uma experiência muito intensa. Você tem total liberdade de movimento, você tem total liberdade de ação, você tem total liberdade de escolha. A consciência, o grau de consciência, ele é variável, certo? Mas geralmente em uma projeção psíquica clássica, o grau de consciência ele é absoluto. Então você não tem nenhuma dúvida de que você está pleno, consciente no seu corpo psíquico, flutuando em uma outra dimensão. Então é uma experiência muito marcante, é uma experiência muito, muito forte. Quem já passou por isso tem a certeza de que existe um mundo espiritual. Então, no caso, quando aconteceu a minha projeção, né, as minhas primeiras projeções conscientes, realmente depois da adolescência, eu passei a ter certeza da existência do mundo espiritual. Tá? Não é uma frase que eu gosto de dizer bastante, é que eu não sei se Deus existe, mas eu sei que existe o mundo espiritual, porque eu estive lá para ver. Tá? É uma experiência empírica, é uma experiência concreta de espiritualidade. É tão importante a experiência da projeção psíquica que ela era usada no Antigo Egito para completar a iniciação aos mistérios. Tá? As escolas de mistério do Egito Antigo, elas tinham uma técnica que elas induziam a projeção psíquica no candidato à iniciação para que ele pudesse experimentar em primeira mão o mundo espiritual, para que ele pudesse ter um contato palpável, para que ele pudesse ter a certeza da espiritualidade. Então, a projeção psíquica ela é muito marcante, ela muda a visão de mundo, a espiritualidade ela deixa de ser uma coisa abstrata, uma coisa filosófica, uma coisa metafísica, e a espiritualidade passa a ser uma coisa física, tão física quanto o mundo material. Tá? Por isso ela é uma experiência tão importante, tão privilegiada no mundo aí do misticismo, e é o que muitas pessoas buscam, muitas pessoas desejam, e nem sempre é fácil, tá? E eu espero ajudar vocês com as minhas dicas aqui na Enciclopédia Mística, com os meus relatos de projeção psíquica também. Então se inscreva no canal para poder estar sempre acompanhando todo esse conhecimento que eu vou aos poucos revelando aqui no canal, para acompanhar os relatos de projeção psíquica
que nesses relatos tem muita informação rica, muita informação relevante sobre o mundo espiritual e sobre espiritualidade em geral. Talvez ajude você a entender melhor um pouco as suas próprias experiências. E se você quer ver esses relatos que eu faço em forma de conto, estão no meu blog. No meu blog também eu disponibilizo artes. Se você quer ver as minhas artes, tem o meu Instagram também. São artes inspiradas em minhas experiências místicas. E eu tenho uma história em quadrinhos. Se você quiser essa história em quadrinhos sobre projeção psíquica, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar meu telefone aqui embaixo e vários links úteis e interessantes para você. E aí você pode ter acesso. Eu lhe mando pelo WhatsApp essa história em quadrinhos gratuitamente, tá bom? E finalmente eu tenho um curso de desenho, que é um curso de desenho místico, que se chama Magia do Desenho, onde eu vou ensinar você a transformar suas experiências místicas, a expressar essa sua experiência transcendental, a expressar essa sua verdade, essa sua busca, esses seus ideais, né, através do desenho. Né? Não é só um curso de desenho comum, um padrão, mas ele é um curso de desenho em que eu ajudo você a investigar essa sua essência mística, essa sua verdade pessoal e como você trazer isso à tona através da arte do desenho. Então tem um link também, confira lá, o curso online A Magia do Desenho. Então é isso, meu amigo, minha amiga. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.